E hoje a gente vai falar sobre uma das três formas de olhar para a capacidade de produção. Este tema ele pode parecer muito simples, tá? Principalmente quando eu entrar aqui na primeira forma de olhar para a capacidade de produção, vai parecer muito simples, mas eu garanto para você que não é um tema simples. Acompanhe o vídeo até o final, você vai entender que não é tão simples assim de olhar para esse assunto. Você vai entender que tem muito mais profundidade e que, dependendo da forma que você olhar para esse assunto, você vai conseguir resolver um monte de problema que você está enfrentando hoje, tá? Então, de verdade, acompanha o vídeo até o final. Não trata um assunto como simples, tá? Então vamos lá. Antes de entrar no tipo, tá, na forma, na primeira forma de olhar para a capacidade de produção, eu vou falar sobre um outro tema bem rápido aqui: limite na capacidade de produção. Qual o limite máximo para a capacidade de produção? Eu já recebi essa pergunta algumas vezes e quando a gente fala sobre capacidade de produção, esse é um ponto super crítico e ao longo da explicação eu vou tratar sobre este limite aqui. E vamos entrar na primeira forma, tá, de olhar para a capacidade de produção, para a gente poder matar o assunto de vez aqui. Primeiro, lembrando, tá, se você acompanha o vídeo com frequência, você sabe que eu tenho uma cola aqui embaixo, que é o artigo que eu escrevi falando sobre isso, porque assim eu não perco absolutamente nada, não esqueço nada aqui e consigo trazer o conteúdo completo para você, tá? Então, primeira forma de olhar para a capacidade de produção é capacidade de produção instalada. É importante entender, tá, que capacidade de produção instalada é o mesmo que responder a seguinte pergunta: quanto a fábrica consegue produzir se ela trabalhasse 24 horas por dia todos os dias do ano, tá? Essa é a pergunta que a capacidade de produção instalada responde. E você vai entender, tá, que não é só a capacidade de produção instalada da fábrica inteira que importa. Eu vou falar um pouco mais para frente no vídeo. Então, essa capacidade de produção instalada, ela tem várias formas tem várias formas de olhar para esse tema, tá? Depende do mix de produção que você tem, depende do mix de ferramentas, depende do mix de capacidade entre os equipamentos, enfim, tem vários pontos que interferem na forma de olhar para a capacidade de produção instalada. Talvez, tá? Você não vai conseguir construir uma visão que faça sentido para você poder tomar alguma decisão com base na capacidade de produção instalada da fábrica como um todo, tá? Mas você vai ter que encontrar um caminho para poder construir esse indicador. E, como encontrar esse caminho, tá? A inteligência de consolidação das informações é importante para você poder encontrar esse caminho. Então, como que você vai agrupar determinado tipo de máquina? Como que você vai agrupar determinado tipo de processo? Como que você vai agrupar determinado tipo de produto para você poder olhar para isso do ponto de vista da capacidade de produção instalada e conseguir tomar alguma decisão? Por que eu estou falando isso? Pode ser que você tenha uma fábrica com capacidade de X toneladas ou X peças por mês. Só que olhar para isso não vai resolver os problemas que você tem no dia a dia. Então, você precisa ter um olhar para a capacidade de produção instalada que te ajude a tomar decisões. Não adianta ter um número lá, minha capacidade de produção instalada é de X toneladas, tá legal. O que você faz com esse número? Que decisão você toma? Então, níveis de consolidação, inteligência de consolidação das informações é importante para você conseguir tomar decisão, para você poder levar o tema, capacidade instalada para o dia a dia da sua operação. E acompanha o vídeo até o final que você vai entender um exemplo que eu vou trazer aqui para você sobre como tomar esse tipo de decisão, tá? E falando sobre ocupação, tá? Eu falei que eu ia falar sobre limite máximo de ocupação. 85% é o limite para a ocupação da capacidade instalada. E se você for passar por um período longo com 85% de ocupação, você precisa tratar isso, senão você vai ter muito problema. Ah, por quê? Suponha que você vá passar por 9 meses ali com 85% de ocupação da capacidade de produção. Se no primeiro ou no segundo mês você teve algum problema, tá? Vamos supor que você tenha um problema que consumiu 20% da sua capacidade de produção. Você vai passar os outros 7 ou 8 meses
com muito problema no nível de serviço, porque você não vai ter como recuperar, tá? Você não tem capacidade disponível para recuperar o que você perdeu naquele comecinho do período. Ah, e como que eu trato isso? Tem várias opções, tá? Vou trazer uma opção. Você pode escolher um grupo de produtos, talvez um grupo mais simples ou um grupo mais complexo. Escolhe esse grupo de produtos e desenvolve um fornecedor, desenvolve uma outra empresa que possa operar esse grupo de produtos para você se você tiver algum problema. Desenha um acordo, fecha um acordo com essa empresa. Ah, o custo vai ser maior? Com certeza o custo vai ser maior. Só que é a sua capacidade de tomada de decisão aqui. O custo, o que custa mais? Produzir terceirizado durante um tempo ou passar 8 ou 7 meses atrasando entrega para todos os seus clientes? Eu tenho certeza que atrasar a entrega para todos os clientes custa muito mais do que escolher ali 15 dias que você vai produzir terceirizado com uma margem menor. Então, esse tipo de estratégia é importantíssimo, tá? Desenhar as seguranças da sua operação com previsibilidade. Você tem que olhar para frente e entender que você vai passar por um período de 9 meses com 85% de ocupação. E aqui eu vou entrar num detalhe que é importante, tá? Que eu falei no começo do vídeo. Quando você olha a ocupação da capacidade instalada, você tem um olhar da fábrica como um todo, mas você precisa olhar o item, olhar a ferramenta, olhar a ocupação da capacidade instalada daquela máquina. Porque se você identifica que aquela máquina vai passar por um período crítico, aquela máquina precisa ser tratada de forma diferente, tá? Então é importante que você entenda o conceito de capacidade instalada do ponto de vista do detalhe, tá? Do detalhe do item, do detalhe da máquina. É isso que vai fazer diferença no seu resultado. Claro que a fábrica como um todo é importante, você precisa ter esse olhar, mas o olhar da máquina, o olhar da ferramenta vai trazer muito mais resultado. Então, dei o exemplo aqui de terceirização da produção. É importante você ter esse olhar e conseguir, através da inteligência de consolidação das informações, você conseguir passar isso para frente, passar essa visão para frente. Ó, teremos um problema nesse período, a gente precisa tomar uma decisão agora para a gente evitar esse tipo de problema. E a gente tem as opções aqui na mesa. Que decisão a gente vai tomar em conjunto, tá? Construa um processo de decisão conjunta quando você for tratar o tema de capacidade instalada, ok? Então, eu falei aqui de um período maior e eu falo de um período menor, tá? Para você entender uma outra opção de solução, tá? E por que que eu estou falando de um período maior? A sua operação, ela pode passar por períodos curtos, com ocupação alta, sem grandes problemas. Putz, mas aí tá diferente do que você falou antes, né? Sim, tá diferente. Porque antes eu falei que o limite máximo era 85%, mas se for um período curto, 85% não é um problema. E por quê? Vou trazer o exemplo aqui para você entender. Suponha que o seu plano de capacidades ele identificou um período de 3 meses que você vai passar com ocupação alta, tá? Com ocupação de 85%. Esse período ele pode ser tratado, tá? Ele precisa ser tratado com antecedência. Se você não fizer nada, você provavelmente vai ter um problema nesse espaço de tempo, tá? Suponha que no primeiro mês você teve algum problema de capacidade de produção, você vai passar o segundo e o terceiro mês enfrentando um monte de problema com o nível de serviço. E é importante lembrar, tá, que a capacidade de produção ela vem sempre conectada com a sua estratégia de estoques, tá? As duas coisas precisam ser avaliadas em conjunto o tempo todo. E nesse caso aqui não é diferente. Eu vou avançar um pouco na ideia e aí depois eu vou voltar para explicar o porquê. Imagine que a sua operação, neste exemplo, ela trabalhe com 15 dias de estoque em média ali, tá? Essa é a sua estratégia de estoques normal. Para esse período crítico, você pode propor formar 45 dias de estoque, por exemplo, tá? E você constrói uma segurança, passa pelo período crítico e depois desfaz essa segurança. Então, o estoque ele tem que estar sempre conectado com análise de capacidades. É importantíssimo isso. E por que que eu estou falando, por que que eu tô falando isso, tá? A gente vai entender um pouco mais à frente. E é importantíssimo, tá, que esse tipo de análise, esse tipo de decisão seja tomada num processo de decisão
conjunta, tá? A decisão precisa ser tomada por várias áreas em conjunto. Aí existem processos formais, SNOP, IBP, enfim, tem processos que são mais formais, tá? Mas você pode criar o seu próprio processo aí, um alinhamento semanal, um alinhamento mensal para poder tomar esse tipo de decisão. E aí eu vou voltar lá num pedaço do vídeo. Inteligência de consolidação e visualização das informações é importantíssimo nesse caso. Porque as outras pessoas, elas não estão conectadas no dia a dia, elas não vão entender o que você está falando. Então você precisa encontrar o caminho certo para poder consolidar essas informações e apresentar para as outras pessoas. E aí tem todo um processo de convencimento também, explicação do problema, enfim. Então é importante você construir isso via processo, com o alinhamento. E aí, nesse caso, tá? Se você tivesse um processo com o alinhamento, que tipo de dado você teria à mão para poder tomar a decisão, tá? Nesse exemplo, você teria 4 informações. Primeiro, a ocupação da fábrica nesse período de 3 meses está em 85%. Isso pode ser um problema para você. Segundo, tá? O estoque histórico, tá? Ele é de 15 dias. Então, historicamente, você tem 15 dias de estoque. Você já conhece isso. Terceiro ponto, a fábrica está ociosa nos períodos anteriores. Isso abre espaço para você poder antecipar a formação de estoques. E aí o quarto ponto, que é a proposta, né? Formar 45 dias de estoque. Essa é a proposta. E aí, em conjunto, que decisão poderia ser tomada, tá? Primeira decisão, tomar o risco de operar com 85% de ocupação neste período de 3 meses. E aí, quando eu falo tomar o risco, é assumir que provavelmente você vai ter problema com o nível de serviço. É preciso ter um alinhamento claro sobre isso, tá? Então, essa poderia ser a primeira decisão. Segunda decisão, tá? Antecipar a formação do estoque, tá? E isso demandaria caixa, ou seja, dinheiro. Então, o time financeiro precisaria estar envolvido nessa decisão. Isso demandaria área de armazenagem, então o time de operações logísticas ali, o time que cuida do almoxarifado, do armazém, enfim, que cuida da operação ali, precisaria estar envolvido, porque provavelmente ia precisar de mais área para armazenagem. Então, esta poderia ser a segunda decisão com o envolvimento desses outros dois times. Terceira decisão, tá? Antecipar parte da formação do estoque. Ou seja, primeiro mês com 45 dias, segundo mês com 45 dias, e aí no terceiro mês você já vai reduzindo esse estoque e encerraria o terceiro mês com 15 dias no final. Ou seja, todo o seu risco de operação ele estaria transferido ali para o finzinho do terceiro mês e no quarto mês você já ia entrar com ocupação menor, tá? Então, estas seriam as 3 decisões possíveis que você poderia propor e aí em conjunto você conseguiria tomar esse tipo de decisão. Então, percebeu até aqui a importância de olhar para a capacidade instalada? É muito crítico esse assunto, tá? Pode ser que muitos dos seus problemas com o nível de serviço estejam relacionados a olhar a capacidade instalada antecipadamente. Então, se você construir um processo que consegue olhar de forma antecipada a capacidade instalada, a chance de você resolver os problemas com o nível de serviço é gigantesca, tá? E eu tenho certeza que olhar para esse indicador constantemente, com mais detalhe, pode trazer muito resultado para a sua operação. Eu vou só reforçar um ponto que é muito importante. Capacidade instalada não é um olhar só da operação como um todo, só da fábrica como um todo. Você precisa olhar a capacidade instalada da ferramenta, a capacidade instalada da máquina, a capacidade instalada da célula de produção, do grupo de máquinas, capacidade instalada do robô especializado naquela operação, a capacidade instalada de alguma movimentação de material que você tem no processo, que pode virar um gargalo em algum momento. Enfim, você precisa descer no detalhe da capacidade instalada para conseguir tomar a decisão correta de forma organizada, tá? Então essa foi a primeira forma de olhar para a capacidade de produção, um olhar para a capacidade instalada. No próximo vídeo a gente vai falar sobre capacidade disponível, um olhar para a utilização da capacidade disponível, que é diferente, tá? E uma terceira forma de olhar, que é um olhar para a capacidade de produção planejada ou a aderência ao plano de produção, que é um outro olhar que você precisa conhecer no detalhe para poder tomar a decisão correta, ok? Cada forma de olhar tem a sua
particularidade, tem a sua forma, o seu resultado possível ali, e você precisa conhecer isso, tá? E era isso, vídeo de hoje. Recomendo muito que você aplique o que eu estou falando, olhe para frente, simule, construa níveis de consolidação. Eu tenho certeza que isso pode trazer muito resultado para a sua operação. E se você entrega resultado, você cresce e se desenvolve profissionalmente, ou você traz mais paz para o seu dia a dia, tá? Se você consegue ver que você vai ter um problema, você vai passar um período tranquilo, mesmo com a capacidade de produção tomada, ok? Você vai ter construído uma proteção. Perfeito? Obrigado por ter acompanhado até o final e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.